Jesus nos abençoa todos os ouvidos, e dos encarnados e dos desencarnados. Porque onde nós estamos, eles estão em dúvida, com uma quantidade bem maior do que vemos e do que pensamos. É orando a prece que Jesus nos ensinou, quando dizendo: Pai que está nos céus, glorificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como estamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação, e livra-nos do mal, e vosso é o poder, a glória e a misericórdia por todo sempre. Que o amor de Jesus nos envolva, nos dê a paz. Ajude com que possamos purificar a nossa energia para melhor. E agora vamos ouvir o nosso palestrante, amigo e companheiro da jornada da vida, Paulo São Pedro. Amigos, bom dia a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sempre. Sem dúvida alguma, o tema é de grande relevância para todos nós. E, por certo, é um dos temas mais discutidos e falados no meio espírita. Isso porque, de alguma sorte, diz respeito a todos nós, porquanto, conforme disse Kardec, todos somos mais ou menos influenciados. E esta influência necessariamente não significa que ela seja nociva, doentia, perversa, que tenha esse cunho obsessivo no sentido de nos levar a um processo de dor e de sofrimento. Mas para muitos de nós, mediante o nosso padrão mental, essas influências, conforme Kardec desenvolve muito bem no Livro dos Espíritos e em toda a obra básica da doutrina espírita, é também igualmente influências positivas que nos estimulam ao progresso, à vitória espiritual, ao despertamento da nossa consciência enquanto espíritos fadados à perfeição. E aí nós poderíamos nos perguntar o que vai então diferenciar essa influência benéfica da maléfica. O que podemos fazer para que tenhamos a presença dos chamados bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, mentores espirituais, ou daqueles que querem igualmente e inversamente nos prejudicar, nos levando a um processo de infelicitações, de sofrimento, de revolta, quando não, e veremos também, em um processo de subjugação que chega a tal ponto de nós perdermos toda e qualquer possibilidade de escolha, se não na sua totalidade, mas quase que na sua total escolha. E aí nós vamos ver que tudo dependerá das nossas escolhas, da nossa conduta moral, dos pensamentos que nós nos alimentamos no dia a dia, que vai fazer com que esta nuvem de testemunhas nos acompanhe, seja para o bem, seja para o mal. E quando tratamos desta temática especificamente, que é sobre a obsessão, nós vemos que por conta desse nosso padrão moral e espiritual, temos uma probabilidade maior, por conta dessas condutas, de nos associarmos psiquicamente àqueles malfazejos, aqueles nossos irmãos que ainda se encontram em um padrão espiritual, às vezes mais inferior do que nós outros, mas que ainda assim
nós nos deixamos alijar por eles, por aquilo que abrigamos no coração. Porque com propriedade Jesus considerou que onde estivesse o teu tesouro, aí estaria o teu coração. Igualmente ele dissera, que dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as suas companhias. E fundamentado nessas ideias, nessas observações, Allan Kardec, que é o nosso codificador, aquele que veio em missão estruturar as bases daquilo que mais tarde nós conheceríamos como sendo a doutrina dos espíritos ou o espiritismo, ele pôde perceber essa diversidade de caracteres morais que existiam no mundo dos espíritos. Diante das suas investigações, das suas observações, dos seus diálogos nas reuniões mediúnicas, nas comunicações recebidas, ele pôde perceber que, assim como os homens encarnados, os espíritos eles viviam de acordo com o seu nível moral e se associando àqueles que lhe perguntam o mesmo padrão psíquico. Daí ele ter dedicado em toda a literatura espírita temas voltados para esta questão. Em particular no livro dos Espíritos, do livro 2, no capítulo 14, quando ele vai tratar exatamente sobre as influências ocultas dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e nas nossas ações. Porque ele vai dizer igualmente, já no livro dos Médiuns, que é uma outra obra básica da doutrina, em um dos capítulos e das questões, que todos nós somos médiuns, pois que todo aquele que sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos, este pode ser considerado médium. Se todos somos influenciados, sentimos a presença, o pensamento dessas entidades, ora fora do corpo, significa dizer igualmente que nós somos médiuns, porque nos vinculamos mentalmente, psiquicamente com eles e eles conosco. E esse processo de influenciação, considerando o nosso padrão evolutivo planetário, ainda de provas e de expiações, são justamente com aqueles em maior número que se mantêm no padrão da inferioridade moral, porque basta nos observarmos na nossa conduta diária, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas conversações, e veremos que não são tão diferentes daqueles que dizemos nos perseguir. Porque se eles nos perseguem, supostamente, é porque nós assim damos brecha, nós permitimos, nós nos vinculamos a eles. Daí porque, para a maioria de nós que adentramos a casa espírita, foi em busca do socorro espiritual, em uma tentativa desesperadora de nos livrarmos deles, dos obsessores, como chamamos. E depois de termos passado por todo o processo de tratamento espiritual, nos sentimos aliviados, melhores, menos peso no ombro, uma mente mais desanuviada, um coração mais tranquilo, a possibilidade, quiçá, de dormir mais, de ter bons sonhos, para logo mais voltarmos a enfermar, a sentirmos as mesmas sensações e inquietações de quando da primeira vez que viemos em busca de ajuda na casa espírita. E passamos mais uma vez pelo tratamento espiritual, só que desta vez, para muitos de nós que assim fizemos, não tivemos o mesmo resultado desejado de quando da primeira vez, porquanto pela repetição a gente consegue manter o mesmo padrão,
porque a questão não está necessariamente nos tratamentos, por melhores que eles sejam, mas sobretudo e principalmente na nossa conduta no dia a dia. Porque entre o tratamento que me tranquilizou, me harmonizou para o retorno de novo das inquietações, nesse intervalo de tempo, eu não fiz aquilo que todos deveríamos fazer, que é a manutenção, que é nos mantermos no padrão elevado do pensamento, da conduta, dos valores, das conversas, e tudo quanto vai nos salvaguardar das perseguições desses nossos irmãos infelizes, que nos perseguem porque de alguma sorte temos débito para com a lei. Porque Kardec, igualmente, quando no capítulo no Livro dos Médiuns vai tratar das obsessões, ele vai considerar que estas são uma ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. Esse seria o conceito da obsessão, que hoje, de acordo com a ciência médica, é uma doença. E veremos na citação de Joana de Ângeles, em que ela vai considerar no livro Estudos Espíritas que é uma doença de grave cunho e que nós não nos livramos dela simplesmente por um tratamento espiritual, pois que ela não começou agora. Para a maioria dos espíritos que obsidiam os seus obsidiados, e a literatura espírita complementar veio ratificar tal conceito, é uma ação persistente desse espírito que se sente injustiçado, que persegue e que advém muitas vezes de outras tantas reencarnações. Porque lá atrás está a origem da ação, hoje obsessiva. Não começa agora nessa encarnação, prolonga-se nesta, pois que a minha conduta, o meu padrão mental e moral ainda me liga àquele a quem eu cometi um deslize moral, cometi uma infração à lei. E Jesus, por sua vez, vai considerar que nenhum de nós sairemos desse palco da vida de mundos atrasados moralmente como o nosso, sem que antes nos reajustemos com a lei. Parece ser repetitivo a citação, é verdade, mas precisamos igualmente considerar que ainda não conseguimos modificar essa realidade. Daí a insistência da repetição, porque ou a gente entende que é preciso se ressarcir com a lei, pois que não existem milagres na perspectiva da doutrina espírita, que o tratamento em si não vai resolver a problemática reencarnacionista, mas sim a mudança dos valores, da conduta, dessa necessidade desse reconciliar-se com os adversários, enquanto estamos a caminho com ele, através da prática do bem, através da sua moralização, por extensão da sua espiritualização, e da necessidade do reencontro, seja de uma ou de outra forma, para poder, pouco a pouco, liberar-se daquele nódulo que criara no passado reencarnatório, e que às vezes prolonga-se por muitas e muitas reencarnações. Então Kardec, ao tratar no capítulo citado do Livro dos Espíritos
sobre a influência dos Espíritos sobre as nossas ações e sobre os nossos pensamentos, ele vai nos apresentar aquela que é, talvez, depois da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, a mais recorrente de todas, que é a 459. Porque a terceira me parece a 919, que a gente pode fazer também uma ligação. Qual o meio mais eficaz de nós nos melhorarmos nessa vida e nos retermos ao arrastamento das más paixões? É a terceira pergunta, me parece mais conhecida, 919. Os Espíritos dizem: um velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. A profilaxia tais obsessões é o conhece-te a ti mesmo. É o mergulho interno, é o voltar-se para si mesmo e ver quais são os seus vícios, as suas mazelas, que ainda te liga ao malfeitor, o obsessor. Porque se eu não mudo de dentro para fora, não adianta vir em um corpo masculino e depois de um feminino, numa tentativa de burlar a lei. Porque estamos ligados a eles pelo pensamento, pela vibração, pelo passado que não se apaga e que, como que uma tela holográfica, ela se apresenta para nós e para eles. E eles nos acompanham ao longo de uma existência. Mas voltando ao 459, me parece ser a segunda, é o que Kardec vai questionar aos espíritos. E aí me permitam ser, embora conheça a pergunta, ser ipsiliter, quando Kardec questiona: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Quem é que já não ouvira, já não lera essa questão? Todos, porque ela se repete comumente nas nossas apresentações doutrinárias. Mas é preciso que isso aconteça para a gente ficar cada vez mais alertas, para que a gente assuma o nosso papel e a nossa responsabilidade de mudança, de melhoria, porque a doutrina espírita tem como objetivo a sua vida para nós, enquanto terceira revelação, o progresso moral dos espíritos vinculados a ela, a Terra. É uma chamada de atenção, é um convite à renovação moral e espiritual. Para tanto, eu preciso me conscientizar do meu papel, fazendo essa investigação de quem sou, o que trago comigo, quais são ainda as minhas paixões, os meus vícios, para poder vencer cada um deles, pouco a pouco, na medida em que eu vou à prática do bem, que eu me conheço e me modifico de dentro para fora. Não sendo que Jesus considerou a época, pois que nesta época igualmente já existiam os obsessores e os obsidiados. Nesse sentido, Amélia Rodrigues nos traz, em um dos seus livros da série evangélica, ditado a Divaldo Franco, essa temática. Me parece Luz do Mundo, ou Quando Voltar a Primavera, não me recordo agora. Mas sei, me veio aqui à mente, que há esse tema. Para que a gente entenda que muitas vezes a resposta à pergunta linda. Sim, ele nos influencia, ele nos acompanha, eles estão ao nosso lado, corroborando com a qualidade ou não das nossas existências reencarnatórias.
e às vezes os chamados obsessores, de ordinários, de primitivos, de inferiores que são eles que vos dirigem. São eles que estabelecem a qualidade da tua vida. E a gente ainda acredita e diz em alto e bom som que é da vontade de Deus. Que a nossa destinação é o nosso karma. Eu diria simplesmente, talvez com uma certa presunção, são apenas escolhas. Nós ainda assim queremos, porque quando nós nos decidimos em mudar, ninguém nos segura. A gente muda porque sabe que é preciso. Querem um exemplo? Se você vai ao médico e tem como diagnóstico que você tem uma enfermidade e que você tem pouco tempo de vida, se continuar mantendo aquele padrão do vício, que pode ser da bebida, que pode ser do cigarro, que pode ser da cumilança, e se você supostamente tem amor à vida ou deseja continuar por mais tempo no corpo, qual é a providência que você vai fazer? Tomar? A princípio, o bom senso diz parar com aquela conduta. Se reprogramar mental e organicamente. Embora não seja fácil e que vai exigir da gente o quê? Disciplina, vontade, esforço, persistência. Não é diferente para se, aspas, livrar de um processo obsessivo. Tal qual acontece fisiologicamente, assim também acontece moralmente. E diria até mais, muito mais difícil. Requer de nós. Porque são eles que vos dirigem, que dizem como deverá ser a sua conduta nessa vida. E nós vemos aí as mancheias nas nossas ruas, nas avenidas por onde trafegamos, aqueles que estão sob a ação hipnótica da subjugação. Kardec ainda no capítulo das obsessões, ele vai subdividi-la em 3 níveis: a simples, a fascinação e a subjugação. Esta que às vezes eles vos dirigem. Jesus já se referia ao que mais tarde Kardec vai chamar de subjugação, e que antigamente, na própria época de Jesus, chamava-se de possessão. E conforme dissemos e vemos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, várias citações em que aqueles relatos trazidos por Jesus a partir dos seus discípulos eram casos eminentemente de subjugações, de possessão. Um deles é aquele conhecido e famoso do jovem que ora caía na água, ora caía no fogo. Ali estava descrito por Jesus um processo de subjugação. E o pai desesperado vai em busca dos discípulos, que não conseguem resolver a demanda do filho. E ele prontamente vai em busca de Jesus. E Jesus então diz: traze-me cá este menino. E diante dele, ele expulsa o demônio que havia na criança. Esse demônio na representação do espírito mau, que insistentemente persegue por débitos passados aquela alma. Porque antes de sermos crianças, ou estarmos nesta condição, seja qualquer dos períodos da vida do corpo, das fases, nós somos espíritos. E ninguém está aqui em missão, com raríssimas exceções. Somos todos comprometidos com a lei, em prova e em expiação. A expiação, muitas
das vezes, é a ação insidiosa do espírito mal sobre aquela alma, aquele corpo. Que quando a gente o leva, no caso o espírito, a uma reunião mediúnica e o atendemos, para quem tem a prática do atendimento nas reuniões mediúnicas, como atendentes, dialogadores agora na minha época, que não é tão distante, era doutrinador, esqueci. Doutrinador, hoje não, hoje mudou a linguagem, a terminologia, dialogador. Seja um, seja outro, é um espírito que está ali para ser atendido e que é dito como o irmão, não é mais o obsessor. Mas ele está com raiva, está com dor, está com ódio, quer vingança, quer resolver o seu problema de muitas vidas. Ele relata, ipsilita ali tudo o que aconteceu, porque ele está na memória afetiva dele. E é o que o consome na sua revolta, no seu desejo de vingança, de revanche. E ele leva o tempo que for preciso. Então, quando a gente tem ciência dessa realidade, a gente entende que esse processo de subjugação, de fascinação, ou ainda da simples, na qual todos somos tomados, mais ou menos, é porque temos vínculos com o passado, com o presente, e que nós alimentamos. Então Kardec ele vai trazer, e voltando também à citação do Evangelho, Jesus, pela sua visão espiritual, ele percebe que o demônio, o espírito obsessor, estava na criança e o expulsa. E a criança deixa de se jogar na água ou no fogo, torna-se uma criança não. Mais adiante, os discípulos vão narrar o endemoniado de Gadara, que Jesus, quando esteve nessa cidade e viu o louco, ele percebeu que ali tinha uma legião de espíritos atormentados, atormentando aqueles homens, que todos tinham medo na cidade de Gadara. Não se aproximavam, e que Jesus, diante do diálogo que tiverem, que está descrito igualmente por Amélia Rodrigues, na sua série citada, e em outros livros complementares da doutrina, eis que ali tinha uma quantidade de porcos, uma criação na verdade, e que Jesus lança esses demônios para os porcos dos porcos. E os porcos, desesperadamente, eles se lançam no abismo e todos morrem. E ninguém quer Jesus naquela cidade. Expulsam-no. Talvez o único lugar, possivelmente, não me recordo outro agora, em que Jesus foi literalmente expulso. Não queremos você aqui, Jesus, vai embora. E Jesus vai, sentido, apiedado, porque não entendia o porquê. Ele estava ali como a luz do mundo. Mas essa citação corrobora quanto que as obsessões em todos os níveis já existiam à sua época, como na época de Moisés e todas as anteriores. Porque essas influências espirituais fazem parte ainda do nosso histórico reencarnatórios, por conta da nossa conduta, do nosso padrão moral, que evidentemente haverá de vencer um dia, na medida em que nós nos melhoramos moral e espiritualmente. É o que os Espíritos vêm nos narrando, vêm nos falando. Quando nós pegamos, por exemplo, a Gênese, nós igualmente vamos encontrar
em um dos capítulos das obsessões e possessões, quando vai tratar dos fluidos, no capítulo 14, sobre a temática. E observe o que Kardec diz, só enquanto reforço. Os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta nesse mundo. Como tudo que nós vemos, um dos flagelos, a violência, a corrupção, a destruição em massa, os vícios, as paixões, as doenças, as guerras, porque no nosso estágio evolutivo são ainda as experiências que nos tomam, com as quais ainda precisamos lidar. Tão somente, anotem, pela inferioridade moral dos seus habitantes. E com isso a gente entende que não é da vontade de Deus o coronavírus, por exemplo, porque é um dos flagelos ainda humanos da atualidade. Tecnologicamente avançamos, culturalmente, socialmente, financeiramente, mas no quesito moral ainda nos assemelhamos em muito com a época dele e as anteriores. Por isso que de quando em quando somos tomados por essas pestes, por esses vírus, por essas doenças que tomam, se alargam mundialmente e matam, ceifam aos milhares. Porque a gente precisa igualmente considerar que a Terra está em mudança, em transição. E é preciso que haja esse saneamento desses fluidos deletérios para que a Terra possa viver novos tempos, novos dias, em que essas almas mais abnegadas e moralizadas possam caminhar mais livremente no solo da terra, nesses dias que certamente não estão nem muito longe, nem muito perto. Nós viveremos aquilo que à época Jesus considerou como sendo o reino de Deus na terra. Seremos então considerados bem-aventurados, felizes, já não mais precisando da influência nociva, perniciosa dos maus espíritos. Mas tudo dependerá de mim, da mudança real que eu esteja fazendo comigo. E aí me permito eu abrir aqui um parêntese rápido, que eu me lembrei aqui na imagem de um encarte, de um post que estava na rede social e que dizia assim: as tartarugas vivem 100 anos porque elas vivem tomando conta da sua própria vida. Para dizer por que as tartarugas vivem longos anos. Porque elas não vivem preocupadas com as vidas alheias. Essa é a ideia da mensagem. Então, se você quer viver muitos anos, cuide da sua própria vida. Mas o que eu quero dizer com isso, com o tema? Parece que não tem nada a ver, mas me parece que tem. Quando eu estou na vida da experiência do corpo, me dedicando a cuidar da minha própria vida, das minhas próprias questões internas, me auto-superando, me auto-conhecendo, me auto-renovando, procurando viver mediante as leis de Deus, eu não tenho que me preocupar com os obsessores. Porque aqueles que me influenciam para o bem estão também igualmente do meu lado, me protegendo. Eu próprio crio no meu entorno um corpo energético, fluídico, que me protege das intervenções espirituais, em que pese, diz a Bíblia e as citações, que Jesus fora tentado. É possível. Ele vivia em um mundo de sombra, de
de espíritos obsessores, de demônios, é possível que ele tenha sido tentado. Mas ele não se deixou levar pelas tentações, pelas influências daqueles que queriam ser oponentes à sua ideia. Então, igualmente às tartarugas, vivamos voltados para aquilo que nós precisamos fazer nesta vida, nesta encarnação. Porque quando a gente se preocupa com a vida alheia, com interesses que não nos pertencem, com experiências que já sabemos que não nos trarão bons resultados, pois que muitas vezes acreditamos que nos dará felicidade, é assumir maior comprometimento com a lei na maioria das vezes, porque nós fugimos a ela. E todas as vezes que eu saio da lei, a vida vai me chamar de volta a ela, e quase sempre pela lei. Não é o mecanismo da lei de Deus, pois que este é o amor, mas por conta das nossas escolhas, das nossas infrações à lei, e pela repetição, pela desobediência ao convite do amor, eis que surge então a dor, para despertar em nós o senso de justiça, de entendimento da vida. Porque se hoje estamos aqui em busca desta renovação espiritual, possivelmente porque já sofremos ou estamos sofrendo e passando por muitas desditas, por muitas incúrias, por muitas dores, vicissitudes essas que temos chamado a revisão da conduta. Senão, possivelmente, digo isso para mim também, não estaríamos em um domingo ensolarado de um mês como o nosso, na Bahia de verão, no Pelourinho, aqui sentados 10 horas da manhã ouvindo uma palestra. Tem algo diferente. Não nos faz melhores do que os que não estão, isso é fato. Porque Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a doutrina espírita é a doutrina de Jesus. E ele veio para nós, os doentes, do corpo, da alma. Aqui nós temos os recursos para nos renovarmos, nos melhorarmos, por extensão, nos curarmos. Mas igualmente como ele dissera aos fariseus na parábola do bom samaritano, no final, quando questionou no final da história: quem destes me parece ter sido justo? Aquele que teve compaixão, fazendo a referência ao samaritano. Jesus então prontamente lhe diz: vai tu e faz o mesmo. A conduta para nos mantermos protegidos das más influências já está no Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. Vai tu e fazes o mesmo. O que mesmo? O que fez o bom samaritano. É o melhor remédio, é o melhor tratamento espiritual, a prática do bem, sem olhar a quem. Mas o que é que a gente prefere? As frivolidades do mundo. Compactuarmos com o mal. E aí, por uma necessidade de expurgo, de limpeza, eis que vem os muitos vírus que nós conhecemos e as doenças. Para dar uma sacudidela, uma mexidura, a fim de que continuemos a vencer, a avançar, para repensarmos valores. E eis que chega um momento, considerando a já citada transição planetária,
de fazermos. Esta revisão do que queremos para nós nessa encarnação. Para que não precisemos estar de novo entrando e saindo dela sob o guante da dor, pelos processos obsessivos. Mas voltando ao texto da Gênesis, só para concluir. Sua ação ao fazer já faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta nesse mundo. A obsessão é um dos efeitos desta ação, como as doenças e todas as atribulações da vida. Deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. E vai considerar no parágrafo seguinte: a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre o indivíduo. Não é apenas uma influência espiritual, é uma ação persistente, quiçá milenar. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. E aí segue, se quiserem aprofundar, o livro A Gênese. No livro dos médios, que é o compêndio sobre mediunidade da doutrina, nós igualmente temos todo um capítulo, todo um livro referente aos processos obsessivos. Ou seja, do ponto de vista teórico, é o que nós mais temos na literatura espírita. Aqui embaixo, uma das mais renomadas e conhecidas livrarias do movimento espírita em Salvador, por ser a casa máter, do Espiritismo da Bahia, nós encontramos diversos títulos de livros que podem ser comprados, livros que falam sobre o tema. Não apenas sobre o tema, mas a profilaxia da problemática. É o que vai dizer, então, Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, em que divalgo por ela, eu já trago esse livro desde 92, ele vai considerar sobre o tema. Já essa época, os espíritos já investiam nessa temática. Claro, não poderia ser diferente. Hoje nós temos Filomeno de Miranda, a literatura dele toda. Antes de Filomeno, nós tínhamos o André Luiz. Nós tínhamos também, igualmente, Odilon Fernandes, que trabalhava com mediunidade e, por extensão, obsessão, já que os temas se correlacionam. E tivemos outros autores estudiosos do movimento espírita que escreveram sobre o tema. É só ler, entender, pesquisar, mas, sobretudo, colocar em prática. Nesse particular, me permitam uma citação, ela vai considerar enquanto conceito. Está aqui no capítulo 19 do livro Estudos Espíritas. Distúrbio espiritual de longo curso, a obsessão procede dos painéis íntimos do homem, exteriorizando-se de diversos modos, com graves consequências, em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Eis o conceito trazido por Joana de Ângeles e fundamentado por Kardec sobre o que é obsessão. Não apenas fisiológico, mas igualmente emocional e psicológico. Porque uma pessoa em um processo de obsessão,
E diga-se de passagem, me vem aqui à mente, estamos vivendo, ora, coletivamente, esse processo obsessivo, que não é de hoje, há de se dizer também, que nós alimentamos o padrão obsessivo e que temos como consequências esses resultados que vemos diuturnamente em nossas sociedades. Em particular, a violência que estertora a todo instante de todos os lugares. A começar dentro de casa. Dentro de casa, por conta dessas influências espirituais que somos tomados de uma hora para outra e que não sabemos e não nos damos conta. Quando vemos, já cometemos a ação infeliz da violência, da morte, dos assassinatos, do suicídio. Hoje existe um índice alarmante e cada vez maior de pessoas de todas as idades suicidando-se. Muitas delas, por conta desses painéis íntimos que se exteriorizam-se na consciência, consciente e inconscientemente, através desses padrões depressivos, culposos, e tudo quanto acomete aquele que está na sua distonia espiritual, mental, gerando, precipitando-se a ação suicida. Quando não outras tantas, a depressão, em muitos casos proveniente de um processo de amargura, de infelicidade, de culpa, de desejo de não viver a vida e enfrentar-se, não enfrentamento das coisas da vida, sob uma ação insidiosa, perversa, persistente de um espírito mau. Mas ele não resolveu me obsidiar, não. Ah, eu quero aquele que é bonitinho ou é feio, é gordinho ou é magrinho, é hétero ou é homo. Nada disso. É porque eu tenho um vínculo com ele no passado. E quando não tenho diretamente com aquele espírito, tenho com a lei. E qualquer um me serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar te serve. E com isso nós atraímos as companhias benfazejas do bem ou malfazejas do mal. Quem é a culpa de quem entra dentro da minha casa e me importuna, ou eu que deixei a porta e a janela aberta para que eles entrassem? Porque Jesus considerou isso à sua época. Não adianta virem para casa, tirar os 7 demônios e deixar a porta e as janelas abertas, porque esses que saíram vão embora, mas outros virão. Percebem? Ou eu cuido da minha casa mental, ou não adianta tratamento espiritual, até que irmão. Ou a gente investe no nosso progresso moral a partir da mudança do pensar e do sentir, porque eu acalento internamente o sentimento de mágoa, de ódio, o sentimento de revolta, de insatisfação frente às experiências e ao outro. Os inimigos do passado, muita vez, adentram as nossas casas como filhos, maridos, esposas, amantes, parentes, que voltam para o reconciliamento com a lei. Qual é o
sacrifício mais agradável a Deus? É você carregar pedra? É você fazer a oferenda? É você pagar o dízimo? É você fazer a penitência lá com o terço? Não. Ou ainda para nós dar sopa, agasalho? Também são práticas exteriores. Qual é então, Robson? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É a medida justa para deixar de ter obsessão. Não tem outra. Tudo mais é conto da carochinha. É desvio do caminho. É retardamento do encontro consigo com a felicidade. E Deus, com sabedoria, nos coloca os adversários, quando não os inimigos, no melhor lugar para nos encontrarmos com Ele, que chama-se família. Vai dizer Emmanuel, a família é o cadinho depurador das almas endividadas. Só por isso já bastaria para entendermos a necessidade desse destino. Ou a gente entende isso por conta desses amores exacerbados, dos ódios incorressíveis, da dominação absolutista, fanatismo injustificáveis, avareza incontrolável, morbidez, ciumenta, abuso do direito como da força, má distribuição dos valores e recursos financeiros, aquisição indigna de posses transitórias, paixões políticas, guerras, ganâncias, tudo isso gera, além do orgulho, do egoísmo, da vaidade, geram os processos que mais tarde dar-se-ão como sendo obsessivos. Mas antes de concluir, nos meus últimos 10, 9 minutos, me parece, eu queria ainda trazer uma citação desse livro que particularmente eu tenho gostado muito e que eu tenho chamado ele de Vaidmecum. Porque esse livro é um livro organizado por dois autores, que elucidações psicológicas à luz do Espiritismo, que eles vão pegar as obras psicológicas de Joana de Ângeles e vários temas que ela aborda ao longo da sua série psicológica. Então, vários temas que ela considerou, fez um estudo psicológico, eles resumidamente trouxeram em textos, parágrafos, algumas dessas situações. E como não poderia deixar de ser, é de A a Z. Como não poderia deixar de ser, na letra O, eles começaram por obsessão. E ele vai então pegar na literatura de Joana tudo quanto ela tenha possivelmente discorrido sobre o tema, especificamente agora a obsessão. Vou trazer alguns porque são 2 páginas e meia e não dá para a gente ver tudo. Então, ele começa dizendo assim, uma das citações de Joana: chaga moral do espírito, a obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente anótera, uma virose de contágio célere, em face das circunstâncias que exige, como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõem como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia das sociedades. Só existe a obsessão porque ainda temos um volumoso comprometimento negativo com a economia das sociedades. E eles estão vindo a todo tempo nos cobrar isso. É que nem quando a gente tem um devedor, a gente emprestou dinheiro
e a criatura não pagou. O que a gente faz? Vai atrás. Bota a cobrança, chama o advogado, vai na casa, faz um escândalo. Isso quando não mata, né? E aí a gente assume o quê? Um volumoso compromisso com a lei. Mais adiante ela vai considerar a obsessão tem suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, tanto do obsessor quanto do obsidiado, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época da pugna, na situação quando ocorreu. Quando foi nessa encarnação? Na maioria das vezes não. Em 2, 3, 4, e que vem se repetindo. Ao invés do perdão ser colocado como ponto final da desdita, a gente reforça com o ódio, com o revide. Na vida passada você me matou, nessa eu vim te mato. Na vida passada você me roubou a minha mulher, me traiu, nessa eu venho e te traio e te mato também. Porque hoje não conta-se mais duas vezes. Voltamos à época daqueles livrinhos, para quem conhece, eu acho que a nossa geração conheceu bem, do livrinho de bolso de faroeste, do Bang Bang. Eu aprendi a ler com aqueles livrinhos, diga-se de passagem, que era bem aqui, nessa descida da antiga Barroquinha, final de linha da Praça da Sé, ali, para quem se lembra, tinha um bocado, olha que eu não sou tão velho assim, viu? Tinha um bocado de barraquinha e a maioria vendia aqueles livrinhos pequenininhos de faroeste. Eu nunca comprei nenhum não, porque era meu irmão que comprava e eu lia e aprendi a ler por eles. Ou pelo menos tomei gosto da leitura a partir deles. Mas ainda ele vai considerar rapidamente egoístas e irrefletidos, não mediram as consequências dos seus atos venais, passando a vincular-se um ao outro através das algemas do ódio que os mantém ainda hoje presos. Não é nem tanto a ação da morte, do assassinato, da traição. É porque nós nos colocamos a algema do ódio, da revolta em nós mesmos. E nos permanecemos com ela até hoje. Do despoço que os tornam cada vez mais infelizes. E por aí ela vai considerando outras citações sobre o que é obsessão. Por último, ou a penúltima, ela vai considerar a obsessão é grave, mesmo quando se apresenta em quadro simples. A chamada auto-obsessão, que poucas vezes a gente considera. Qualquer obsessão começa pela auto-obsessão. Eu próprio me auto-obsedio, porque vou deixando me sugerir por aquelas ideias que vêm, eu penso, se joga. Ele está me traindo. Não, ele não é um bom pai, não é uma boa esposa. Ele não te ama. A gente vai acaletando porque está insatisfeito, está infeliz. Quando a gente pensa que não, a gente está com comportamentos recessivos à pessoa. Fala com grosseria, com estupidez, não fala, fica no budismo. Comportamentos que a gente vê muito dentro do ambiente familiar, que se estende para o ambiente de trabalho, para o social, quando pensa que não está sob uma influência maior desses espíritos. Mas finalizando, em forma de inspiração depressiva ou de modo que afeta a saúde física. Isso porque impõe a transformação moral do paciente e a mudança emocional do agente que a desencadeia, consciente ou não. Finalizando, ela vai considerar ainda só a obsessão. O tema de hoje é o que é obsessão. E ela considera só a obsessão porque há débito de quem a sofre. Ponto. Não adianta querer se fazer de vítima, de coitadinho, de perseguido.
Só há obsessão porque há débito de quem a sofre. A última. As obsessões que resultam de traumas psicológicos, de conflitos de profundidade, de influência de enzimas neuronais específicas, surgem também da interferência das mentes dos seres desencarnados, interagindo sobre aqueles aos quais são direcionadas em processos perversos da vingança. Se vocês quiserem saber mais, ou comprem esse livro, ou toda a série psicológica de Joana de Ângeles, para vocês aprofundarem. Porque ao mesmo tempo em que ela apresenta o diagnóstico, ela também traz o prognóstico. Ela também traz a terapêutica. Como sairmos dela. E não há dúvida que a melhor maneira de sair dela é o que propôs Jesus há 2000 anos àquela mulher, que igualmente no processo de influência espiritual, se não ainda por subjugação, mas simples, ela se deixou levar pela ação mental dos seus perseguidores, a contrair ou a cometer a traição do marido. E seria apedrejada por todos aqueles que lá estavam. Jesus entra em cena e questiona aqueles que haveriam de fazer a ação infeliz. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Isso é importante para aprendermos a perdoar. Começar hoje, 2 de fevereiro, dia em homenagem a Iemanjá. Tomar um banho de mar para limpar as inquirias do corpo e da alma. O padrão de alienação, de revolta, de dor, ainda nos leva ao longo desse ano que se inicia. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, a começar com aqueles que são mais próximos e que estão em casa. E mais tarde, diante do memorável diálogo que igualmente Amélia Rodrigues e depois Humberto de Campos veio nos narrar, ele então propõe a sentença final: mulher, vai e não peques mais. Que sirva para nós a proposta crística de Jesus para o combate a toda e qualquer tipo de obsessão pela qual estejamos passando, porque contribuirá em muito para o saneamento do processo obsessivo e coletivo que vivemos hoje no planeta. Vá e não peques mais. E se vocês também quiserem, como sugestão, vocês poderão se inscrever no nosso canal no YouTube, que nós chamamos de Roteiro Espírita. Essa palestra está sendo gravada e será postada, se possível, ainda hoje. Mas nós temos lá inúmeras palestras que vocês poderão ouvir para reforçar o aprendizado. Uma forma também de nos ajudar a aumentar os nossos inscritos. Roteiro Espírita. Eu estou deixando ali na mesinha esse encarte. Quem tiver interesse, claro, não é obrigado, poderão pegar, levar para casa e assim que chegar em casa, entrar no YouTube, botar Roteiro Espírita sem o acento do livro Espírita e ir lá inscrever-se e também um sinalzinho lá para vocês receberem as notificações. Tá bom? No mais, muita paz, muito obrigado, que Oxalá nos abençoe, que Iemanjá nos cuide de nós e que Jesus nos proteja de todos os males. Feliz Ano Novo, muita paz, muito obrigado a todos.